Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 10 de janeiro de 2026. São 9 horas da manhã. No último dia 8, no ato que ocorreu na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, no Centro Acadêmico 11 de agosto, em São Paulo, o bolsonarismo atacou de novo. Outro 8 de janeiro, tão grave na visão de alguns quanto 8 de janeiro há 3 anos, em 2023. Por quê? O ato na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que tinha personalidades, políticos, acadêmicos, para rememorar a intentona golpista de 3 anos atrás, foi invadido por bolsonaristas, um espécime bolsonarista que tem se notabilizado por ir a manifestações de esquerda fazer provocações, junto com outro vereador de São Paulo, é um ex-deputado estadual, o Douglas Garcia, e o Rubinho Nunes, vereador também por São Paulo, os dois de extrema-direita, foram ao ato provocar aqueles que lá se reuniam num ato solene para causar confusão, e esses dois eles têm se notabilizado por esse tipo de atitude e começaram a afrontar as pessoas e saiu uma confusão, uma batalha campal, que é o que eles queriam, usando uma tática que é muito conhecida, que 100 anos atrás já era usada na Alemanha e na Itália, sob o fascismo e o nazismo, respectivamente, na verdade, nazismo e fascismo. Nazismo na Alemanha e fascismo na Itália. Os camisas pardas e os camisas negras, camisas pardas na Alemanha e camisas negras na Itália, na Alemanha sob o tacão de Hitler e na Itália sob o tacão de Mussolini, faziam a mesma coisa. Eles invadiam manifestações de esquerda, manifestações comunistas, inclusive de trabalhadores também, para tumultuar, e saíam batendo em todo mundo. Eram tropas, eles usavam roupas militares e provocavam e batiam em todo mundo, espancavam, e aí eles foram criando um temor nesses países de se fazer manifestação. A tática era o quê? Vai ter confusão. Se eu fizer manifestação ou se eu comparecer a uma manifestação, haverá confusão provocada pelos fascistas na Alemanha e na Itália. E a tática que está sendo usada é a mesma. Alguns anos atrás, o ministro Celso de Mello, do STF, comparou flagrantemente a tática do bolsonarismo, a tática do nazismo. Há vários estudos, já praticamente entre os acadêmicos não há dúvida de que o bolsonarismo tem usado táticas fascistas. E veja, quem pensa que acabou, que tudo está resolvido, está muito enganado. O bolsonarismo continua tão atuante quanto antes, está inclusive aí usando o parlamento para conestar ato contra a democracia que foi criminoso, que deu cadeia para meio mundo. E tem gente no Congresso Nacional, nas ruas, fazendo manifestações dizendo que é tudo uma farsa, que não existiu nada, e repetindo os atos, porque a confusão que os bolsonaristas arrumaram num ato solene, onde as pessoas estavam sentadinhas, ouvindo discursos, foram lá para tumultuar, para debochar dos que estavam lá, para insultar os que estavam lá. Então, uma investigação está sendo reaberta no Ministério Público e vai ser recorrido à Polícia Federal. E é bom que isso aconteça, e aconteça com muita celeridade, porque quem acha que o 8 de janeiro, que o golpismo no Brasil
acabou, está muito enganado. E você sabe o que é pior? Agora tem setores da imprensa golpista que ajudou a implantar o regime de 1964, apoiando. Folha de São Paulo apoiou a ditadura, está apoiando as ações bolsonaristas. Estadão apoiou a ditadura militar, está apoiando os fascistas, os neofascistas. E o Globo agora, com uma matéria criminosa da jornalista Malu Gaspar, que acusou o ministro Alexandre de Moraes, sem prova nenhuma, de cometer crimes graves, também parece estar flertando com esse tipo de ameaça à democracia brasileira. Vamos assistir. Você que acompanha o blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Uma mensagem privada do ministro Celso de Mello, do STF, comparando a situação no Brasil. A ascensão de Adolf Hitler na Alemanha provocou críticas de governistas. A mensagem do ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, foi enviada a destinatários próximos ontem de madrugada, horas antes de mais um ato de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em Brasília, em que pediram medidas inconstitucionais como intervenção militar e fechamento do Congresso e do STF. Na mensagem, o ministro comparou com ressalvas a atual situação do Brasil com a queda da República de Weimar após a ascensão de Adolf Hitler, eleito pelo voto, mas que acabou impondo um regime totalitário na Alemanha, o nazismo. Na mensagem, Celso de Mello disse que, guardadas as devidas proporções, o ovo da serpente, à semelhança do que ocorreu na República de Weimar, de 1919 a 1933, parece estar prestes a eclodir no Brasil. É preciso resistir à destruição da ordem democrática para evitar o que ocorreu na República de Weimar, quando Hitler, após eleito por voto popular e posteriormente nomeado pelo presidente Paul von Hindenburg em 30 de janeiro de 1933 como chanceler, primeiro-ministro da Alemanha, não hesitou em romper e em nulificar a progressista, democrática e inovadora Constituição de Weimar, impondo ao país um sistema totalitário de poder viabilizado pela edição em março de 1933 da lei nazista, de concessão de plenos poderes que lhe permitiu legislar sem a intervenção do parlamento germânico. Da área de Direito da USP, aqui no Arco São Francisco, em São Paulo, lotada para a gente repudiar os golpistas que atentaram contra a nossa democracia. Há 3 anos atrás, Bolsonaro e os líderes militares do seu governo tentaram dar um golpe no nosso país e na nossa democracia. Essa vai virar uma data de resistência, de luta, para que ninguém mais ouse atentar contra o desejo popular. O que ocorreria seria bem diferente. Aqui você está vendo um vídeo publicado nas redes de Douglas Garcia, um ex-deputado estadual do PL, de extrema-direita, que não conseguiu se reeleger, e agora, ao lado de Fernando Holliday, também ex-vereador de São Paulo, e Rubinho Nunes, atual vereador de São Paulo, aquele que vive atacando o padre Júlio Lancelotti, tem agido, não se sabe a mando de quem, com mais alguns acompanhando, tem agido em atos da esquerda para fazer provocação. Dessa vez, eles conseguiram fazer com que o ato na USP, que você viu sendo organizado tranquilamente, no direito daqueles que estavam lá de fazerem um ato sem serem atacados e perturbados, olha no que esses 3 transformaram aquele ato. Você veja bem,
empurra-empurra, agressões. Ato da esquerda pelo 8 de janeiro tem confusão com bolsonaristas. Cheio de acadêmicos, juristas renomados, pessoas, professores da universidade, alunos, estavam lá para exercer o seu direito. E esses 3 foram lá, na verdade 2 deles, na verdade o Rubinho Nunes e o Douglas Garcia, foram lá com mais alguns para fazer provocações. Empurra, agressões, foi uma confusão só, uma gritaria, e o Douglas Garcia provocou, até que alguém se irritou com ele reagiu, socou a pessoa, e eles não recuavam. As cenas foram registradas durante a manifestação promovida por militantes no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Eles estavam lá dentro. Esses bolsonaristas, eles chegaram lá dentro, foram dentro do evento para provocar. E eles são conhecidos, são bastante conhecidos. Um é um vereador, ele foi lá causar. E o ex-deputado estadual também. E eles pretendiam realmente, o que eles pretendiam? Fazer o que fizeram. As cenas foram registradas durante a manifestação no Salão Nobre, né? E aí a ideia deles era essa mesma, era de causar toda essa confusão, e logo em seguida o Rubinho Nunes e o Douglas Garcia postaram os vídeos, que era isso que eles foram fazer. Mas essa tática deles é bastante conhecida, minha amiga, meu amigo. Você vê aqui o tal Rubinho Nunes encarando os manifestantes, provocando manifestantes, insultando os manifestantes, e ele não queria ir embora, ele queria ficar. Olha aí, ó, tá vendo? Esse é o tal Rubinho Nunes, aquele que vive atacando o padre Júlio Lancelotti. Essa confusão teve uma reação dos estudantes que estavam lá, que se irritaram, porque evidentemente eles estavam no espaço deles, e você veja aqui, né, os 2 aqui, o Douglas Garcia. Eu não ponho o vídeo, porque senão o YouTube pode derrubar o vídeo, até porque não pode colocar cena de violência. E aqui o que mais tem é violência, né? E você veja bem, essa ação deles, premeditada, foi tão premeditada que eles gravaram os vídeos para colocar na internet. Eles se divertem, eles debocham do direito dos outros de fazerem o que quiserem. E aí você vê, ato da esquerda por 8/1, tem confusão com bolsonaristas e agressões. Foram essas as manchetes sobre aquele ato. Um ato com pessoas importantes, professores, homens idosos, inclusive, acadêmicos renomados, juristas renomados. E o Celso de Mello já tinha avisado, né? Isso foi lá em 2020, quando o bolsonarismo começou a se assanhar, pedindo intervenção militar. O ministro do STF enviou aquela mensagem e tudo que ele disse ali se cumpriu. Eles tentaram um golpe, eles tentaram instalar uma ditadura, e o Celso de Mello já sabia do que eles pretendiam fazer. Júlia, a gente vai ver agora aqui algumas informações sobre o que aconteceu ontem à noite. Peço que você continue aqui com a gente, porque ontem à noite apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fizeram um ato com tochas e máscaras em frente ao Supremo Tribunal Federal. Os manifestantes gritaram palavras de ordem contra o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news, que investiga ameaças e ofensas ao Supremo e a ministros. Em redes sociais, algumas pessoas lembraram que tochas e máscaras são elementos marcantes em atos do grupo supremacista Ku Klux Klan nos Estados Unidos. E outra associação foi o uso de tochas em manifestações dos nazistas na Alemanha da década de 1930. Pois é. No ano passado, no ano retrasado, na verdade, houve ataques também do mesmo tipo durante manifestações. A USP acionou o Ministério Público após símbolos de apologia ao nazismo serem desenhados em áreas da Faculdade de Direito, e são o mesmo grupo que atacou agora no 8 de janeiro.
Segundo a universidade, foram encontrados desenhos nos elevadores, banheiros e nas mesas das salas de aula. A Universidade de São Paulo acionou, então, o Ministério Público para investigar as inscrições de apologia ao nazismo e, segundo a vice-diretora Ana Elisa Bechara, a faculdade comunicou grupos que monitoram esse tipo de crime no MP e no MPF. A conduta era muito grave e a investigação acabou parando e agora foi reativada. Por quê? Quem é Douglas Garcia? Ele é um deputado estadual de São Paulo, eleito em 2018, conhecido por sua atuação na direita conservadora e por métodos de militância baseados no confronto direto. No terceiro aniversário dos atos golpistas, Douglas Garcia foi um dos protagonistas do conflito na Faculdade de Direito da USP. Ele entrou no Salão Nobre da faculdade, acompanhado do vereador Rubinho Nunes, durante um ato de esquerda que pedia a punição dos autores da tentativa de golpe e protestava contra o PL da dosimetria. Sua presença foi interpretada como uma provocação, resultando em um tumulto generalizado. Vídeos registraram Garcia em confronto físico direto, trocando socos e empurrões com manifestantes. Garcia utiliza regularmente a estratégia de filmar eventos de opositores para gerar conteúdo para suas redes sociais, o que frequentemente escalona para agressões. Ele é um provocador que ele vai lá procurar a agressão. Ele surgiu como líder do grupo Direita São Paulo e ganhou notoriedade por criar um bloco de carnaval em homenagem ao torturador Carlos Alberto Ustra. Foi eleito deputado estadual em 2018 pelo PSL, que era o partido pelo qual Bolsonaro se elegeu. Controvérsias e expulsão. Em 2020, ele foi expulso do partido do Bolsonaro por atividades contrárias ao regime democrático, veja só, e disseminação de notícias falsas. Em 2022, ganhou destaque negativo ao agredir verbalmente a jornalista Vera Magalhães durante o debate entre o Lula e o Bolsonaro. Foi condenado pela Justiça, decisão mantida pelo STF, por criar o dossiê antifascista, uma lista com dados pessoais de cerca de 1.000 pessoas críticas ao governo Bolsonaro, o que foi considerado um ataque à liberdade de expressão e intimidação. Após não conseguir se eleger deputado federal em 2022 e ficar como suplente para vereador em 2024, Garcia mantém sua base através de redes sociais e ações de rua contra movimentos de esquerda e instituições. Douglas Garcia é frequentemente citado como um exemplo prático da tática de militância de choque, que busca desestabilizar o adversário através da presença física em locais hostis para gerar imagens de conflito. Bom, o Rubinho Nunes é um advogado, vereador de São Paulo pelo Partido União Brasil e um dos cofundadores do Movimento Brasil Livre, MBL. Assim como Douglas Garcia, sua trajetória política é marcada pelo uso estratégico de processos judiciais e confrontos diretos para ganhar visibilidade. Rubinho Nunes participou ativamente da invasão ao Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP no dia 8 de janeiro. Ele entrou no local durante o ato de esquerda que marcava os 3 anos dos ataques golpistas de 2023. Sua presença junto a outros políticos de direita gerou um ambiente de hostilidade que rapidamente escalou para agressões físicas e trocas de socos. Rubinho utilizou suas redes sociais para divulgar vídeos da confusão que ele foi lá causar, técnica comum em sua militância para engajar sua base digital e reforçar narrativas de conflito. Ganhou destaque como o braço jurídico do MBL, o tal Rubinho, movendo ações contra figuras de esquerda como o presidente Lula. Em maio de 2025, a Justiça Eleitoral cassou o mandato de Rubinho e o declarou inelegível por 8 anos por divulgar um laudo médico falso contra Guilherme Boulos durante a campanha municipal
de 2024. No entanto, ele retornou ao cargo após recursos judiciais. Foi o principal articulador da proposta de uma CPI para investigar ONGs na Cracolândia que tinha como alvo implícito o padre Júlio Lancelotti. A iniciativa gerou fortes críticas e acusações de abuso de autoridade. Ele atua na defesa de pautas como a proibição de linguagem neutra e uso de câmeras corporais por professores em sala de aula. E Rubinho Nunes permanece como figura central na direita paulistana, utilizando o enfrentamento físico e digital como método de autopromoção, o que o coloca frequentemente no centro de análise sobre tática de provocação em atos adversários. Isso não é novo, isso é muito antigo. E eu vou mostrar para você de onde vem essa tática. O resumo das semelhanças apontadas por vários especialistas que dizem que o bolsonarismo usa táticas do nazismo alemão e do fascismo italiano. A tática das SA, a Sturmabteilung, os camisas pardas da Alemanha. Invasão de comícios, invasão de atos de esquerda universitários. As SA faziam isso. Objetivo comum, desmoralizar o adversário em seu território. Provocação física, para gerar vídeos de reação. Eles filmavam também. Criar narrativa de vitimização e desordem. Milícia paramilitar, vigilantes e influenciadores de choque. Mostrar que as instituições não detêm mais o controle. Isso foi feito entre 1920 e 1933 na Alemanha nazista. E na Itália você tinha o esquadrismo, que eram os camisas negras. O esquadrismo surgiu em 1919 e 1922 na Itália após a Primeira Guerra Mundial como milícias paramilitares, Squadre d'Azione, lideradas por Benito Mussolini. Os squadristi, conhecidos como camisas negras, camicie nere, eram grupos de ex-militares nacionalistas radicais e latifundiários que realizavam ações violentas sistemáticas contra opositores, principalmente socialistas, comunistas, sindicatos, grevistas e intelectuais de esquerda. Invasão e provocação em atos e espaços opositores. Invadiam sedes de partidos rivais, sindicatos, cooperativas e reuniões para interromper eventos, espancar participantes, destruir símbolos como o retrato de Marx e forçar humilhações públicas. Criavam tumultos para justificar a necessidade de ordem e posicionar o fascismo como solução. Mussolini usava isso para negociar poder com elites, prometendo restabelecer a lei. Violência como ferramenta política, espancamentos, incêndios, assassinatos, intimidação. Nós não chegamos ainda a isso, mas a gente sabe que em 2022 houve vários assassinatos promovidos por invasões de espaços em que pessoas de esquerda estavam e essas invasões, como no caso do Marcelo Arruda, lá em Foz do Iguaçu, que estava numa festa de aniversário dele, adornada, enfeitada com fotos do Lula e símbolos do PT, e a festa foi invadida por um desses provocadores que entrou atirando e matou o dono da festa. E tudo isso faz parte do mesmo plano de ação. Então, minha amiga, meu amigo, aí a gente tem, não é algo que só eu estou dizendo, não. Veja, o que há de nazifascista no bolsonarismo. Agora, no ano da eleição, Marcelo Montanini escreveu: elementos constitutivos de movimentos são observados na direita do Bolsonaro e, segundo especialistas, produziram um letramento fascista ao longo do governo. Após a derrota eleitoral de Bolsonaro para Lula
em 2022, bolsonaristas se manifestaram nas ruas, rodovias ou nas redes sociais para, a partir de teorias infundadas de fraude eleitoral, pedir a ruptura do processo democrático. Gestos e referências ao nazifascismo apareceram em alguns desses movimentos, não pela primeira vez. Segundo especialistas em nazismo e fascismo, esses sinais vinham sendo emanados de modo mais sutil e vêm se tornando mais explícitos no bolsonarismo. E aquilo que aconteceu na USP foi basicamente isso. Mussolini é o arquétipo de líderes populistas como Bolsonaro, Trump e Salvini, diz o autor italiano, o escritor italiano Antonio Scurati, nascido em Nápoles, conta que teve uma luz ao assistir um vídeo de arquivo de Benito Mussolini, líder fascista que governou a Itália entre 1922 e 1943. Ele diz que enquanto fazia uma pesquisa para um de seus livros, viu o Duce discursar veementemente contra pessoas que ocupavam a Piazza Venezia, grande praça de Roma. Scurati diz que se lembra com clareza que, ao ver Mussolini fazendo um de seus discursos típicos, teve um momento de exaltação, mas isso nunca foi mostrado por ninguém. Quero dizer, explica Scurati em uma conversa telefônica com a BBC, serviço em língua espanhol da BBC, que existe uma extensa literatura acadêmica, historiográfica e de ensaio sobre Mussolini e o fascismo. E esse especialista, aqui está o Antonio Scurati, ele considera que, como você vê aqui, que Bolsonaro, Trump, Matteo Salvini, que hoje é primeiro-ministro da Itália, são fascistas como Mussolini. Esse Douglas Garcia, veja, ele foi lá causar, e a revista Oeste, que é a revista do agronegócio, publica esta manchete aqui, com ele caído, coitadinho. Ex-deputado Douglas Garcia é agredido por militantes na PUC São Paulo, né? Isso é em março do ano passado. Ele foi cercado por um grupo de jovens de esquerda enquanto distribuía panfletos pela anistia. Ele foi provocar num ato de esquerda. Ele entrou lá dentro e começou a afrontar todo mundo, buscando justamente isso. Então, você veja, é a tática da agressão e da vitimização. Veja que na rede do Douglas Garcia, ele está explorando, ele fez aqui uma imagem de uma estátua em que ele soca um dos manifestantes. Olha só isso. Aqui eu não posso transmitir isso, ele põe os vídeos do ataque que ele promoveu lá, ele põe os vídeos se gabando de como ele esmurrou os manifestantes. Aqui você vê Mussolini com seus camisas negras e o horror que esse homem provocou. Aqui você vê Adolf Hitler com as camisas pardas que ele usou e depois descartou. A única diferença é que, em vez de usar camisas negras, camisas pardas, os bolsonaristas hoje usam camisas amarelas. Minha amiga, meu amigo, eu estou lendo a minha 10ª biografia de Hitler. A 10ª. São 1077 páginas. Eu ainda estou na metade. É muito longo e eu não tenho tanto tempo para ler. Mas eu já me informei muito. E quanto mais eu leio, mais eu me assusto com o que está acontecendo no Brasil. Espero que essa investigação vá para frente e que os autores sejam punidos enquanto é tempo.